Bom, pessoal, a partir de agora nós estamos gravando essa apresentação, com concordância, obviamente, de todos. Se alguém tiver alguma discordância, fale, que depois eu vou postar. Então, na primeira fase do curso, nós estamos conversando sobre a questão de Hans Kelsen, como é que é visto a questão da lei, da ordem. Na visão de Hans Kelsen, a norma, para existir o direito, quando se conceitua a questão do direito, o direito ele está ligado à norma, a norma positivada. Então, eu tenho o elemento força, se você, por exemplo, transgride essa norma, e essa norma tem que estar positivada, tem que estar escrita, você vai ser punido. Então, porventura, se você sabe que na via você tem que fazer 60 km por hora e, de repente, você passa a 80 e você é pego pelo policial, pelo agente lá do Detran e tudo, você vai ser punido. E, eventualmente, pode até perder a carteira, pode até ser preso, porque acontece um acidente e tudo. Mas essa norma está o quê? Positivada, está escrita. E existe o quê? Uma força. O Estado ele vai agir. E, normalmente, essa norma ela tem que representar a questão do coletivo. Essa é a visão de Hans Kelsen. Nós estudamos todo lá a questão dos princípios, né? Até filosofamos a questão antropológica. O próprio Hans Kelsen fala que, coloca no seu texto, que é uma questão que nós discutimos, inclusive, lá no exercício, que aquela norma, as pessoas obedecem, elas podem ser punidas, porque tem a regra. Não porque elas internalizaram, porque elas acharam que aquilo, muitos, porque acharam que aquilo é correto, é justo, é perfeito, e eu tenho que cumpri-la. Elas não internalizaram a norma, mas muitos por causa da sanção, da força, da punição. E durante muito tempo se discutiu isso. Por volta de 1950, um grande estudioso do direito e tudo, o Miguel Reale, professor saudoso Miguel Reale, faleceu em 2006, ele publicou a teoria tridimensional do direito. E o que ele coloca para a gente? Que o direito ele tem que ser pensado em 3 dimensões. Né? Uma é a norma, né? A norma, e essa norma eu tenho também o ato social, o fato social e a questão da cultura, dos costumes. Quando eu falo no professor Miguel Reale Júnior, Miguel Reale Júnior é o filho. Né? Quando você vê a questão lá, por exemplo, do impeachment da Dilma, quem assinou foi o Miguel Reale Júnior. É diferente. Esse que nós estamos conversando, da teoria tridimensional do direito, é o professor Miguel Reale. Faleceu o professor Miguel Reale, ele faleceu em 2006. Né? Então, o que é a teoria tridimensional do direito? É um fenômeno que eu tenho que ter, primeiro, o fato social, é o fenômeno jurídico, o valor e a norma. Eu tenho que ter as 3 situações, porque a lei ela é feita muito em função também o quê? Dos costumes, daquilo que a sociedade acredita. Eu não posso aplicar a lei só em cima do fato, porque
os valores vão mudando, a questão cultural vai mudando com o tempo. Se eu ficar preso só na norma, a norma e lei positivada e tudo, eu tenho que lembrar que as sociedades vão influenciar na questão das leis. O indivíduo, o sujeito, é um ser histórico, é um ser em constante construção, e as leis mudam com o tempo, né? Então, você tem essas três situações: fato, valor e norma, né? Então, quando eu falo, a norma ela é influenciada pelo homem, pela própria sociedade, né? O sujeito é histórico, o objeto, o fato, a lei está no campo do dever ser, e esse dever ser, ele muda, né? Você tem que ter um processo contraditório, um processo dialético, quando se fala da questão da teoria tridimensional, porque o homem é um ser histórico, cultural, né? Ele está em constante construção. Ele vai ser o que? O produto de uma vida, a vida humana objetivada, a vida humana escrita, né? Você, tem o pessoal pedindo para participar, a Tatiana. Então, quando se fala em questão objetivada, eu tenho que lembrar que eu tenho influência nessa norma da arte, né? Eu tenho toda a influência da arte, eu tenho influência da ciência, eu tenho influência da religião, né? Eu tenho influência do tempo, da convivência, tudo isso aí vai influenciar, vai ter um papel muito relevante o que? Na feitura das leis, né? Quando eu falo em teoria tridimensional do direito, é muito mais do que a lei em si positivada, né? Quando eu falo, ela vai ser fruto dessas discussões. A gente sabe, por exemplo, que o processo de elaboração das leis, a gente discutiu isso, ele passa, quem elabora as leis? É o legislativo. Quem é o legislativo? Quem está lá são os deputados, eles são os representantes do povo, né? Então, é muito, quando eu falo em teoria tridimensional, eu tenho que lembrar que aqueles representantes que estão lá, que fizeram a lei, eles estão representando o povo. E é nesse contexto que a gente vai discutir a teoria tridimensional, né? É você saber que tudo aquilo ali não é só lei, norma, sanção, regra, mas o que antecede a própria lei? A feitura da lei. É por isso que eu falo em três elementos, né? Quando a gente vai discutir a questão das leis, a teoria tridimensional, eu passo necessariamente por esses pontos, né? A gente tem que discutir esses pontos, essas três situações, né? Então, eu tenho necessariamente o direito como uma norma, né? O direito como norma, eu tenho que olhar isso necessariamente, ele é uma norma, mas não é só uma norma. Apesar de que essas normas, elas vão dirigir o quê? O comportamento humano na vida coletiva, vão disciplinar as relações. Enquanto eu falo em norma, para que a norma? O homem, para viver em sociedade, eu tenho que ter regras. Imagine todo mundo saindo de carro e não quer obedecer o sinal. Vai ser o caos. Então, tem regras que nós temos que obedecer para o bem comum, para o coletivo. E é claro que tem as normas, não só lá do direito,
Mas eu tenho outros tipos de normas, por exemplo, eu tenho normas morais, né, que são fundadas aqui na consciência do indivíduo, né, você respeitar os mais velhos, né, as normas religiosas, né, você tem um ser que você acredita, tem um ente superior, que você age segundo os princípios, segundo os fundamentos da fé. As normas sociais, né, para você ser aceito por determinada comunidade, você tem que seguir as normas daquela sociedade, daquele grupo. Por exemplo, se você mora numa comunidade no Rio de Janeiro e tudo, você tem que se pautar, você tem que ter o comportamento daquele grupo que você frequenta. Tem regras. Quem mora no morro no Rio de Janeiro, ele tem que se pautar com as regras ali da comunidade, porque senão o julgamento, o preço é muito alto. O adolescente, ele sabe muito bem o que é isso. Ele anda em grupos, e tudo para ele ser aceito pelo grupo, muitos deles se portam com o grupo. Então, você olha grupos de adolescentes, eles estão lá, usam, as roupas são parecidas, o tênis é parecido, o calçado é parecido, o estilo de cabelo, dependendo do grupo, né? E as pessoas se organizam em grupos na sociedade, elas querem ser aceitas por aquele grupo. E para isso ela tem que seguir o quê? As regras daquele grupo. Não importa o tipo de grupo, mas todo grupo tem regras. Se você quer ser aceito naquele grupo, é esperado que um padrão de comportamento. E você tem as normas jurídicas que estão aí balizando o comportamento de toda a sociedade. Então, para existir direito, necessariamente, eu tenho que ter a norma. Né? Tem que ter a norma, eu tenho que ter a lei. Agora, como é feita essa lei positivada, para Hans Kelsen, eu só me preocupava com a lei e a sanção. Descumpriu, tem uma punição. Tem uma lei e tem uma punição. Da mesma forma que no grupo social, a punição é você não ser aceito por aquele grupo. Em determinado grupo lá no Rio de Janeiro, em determinada comunidade e tudo, a punição muitas vezes é igual falaram aí, ó, paga CPF. Né? Às vezes são muito fortes as punições, e isso vai variar de sociedade para sociedade. Né? Se você vai numa comunidade, por exemplo, em determinada religião, tem as regras. Certa pessoa comparou, por exemplo, as regras de uma comunidade árabe, comunidade muçulmana, e aqui no Brasil eu vi isso num debate, questionando alguns pontos que foram ali. Um absurdo, porque aquela sociedade ela tem 5.000 anos. Né? Aquela sociedade tem 5.000 anos. Quando você vai aqui para o Brasil, nós temos 500 e poucos anos. Quem somos nós para criticar uma sociedade, um povo que tem as suas tradições há mais de 5.000 anos? Aquela comunidade vive daquela forma. É a forma deles. E tem que ser respeitado enquanto aquela sociedade tem lá os seus valores. Por isso que a gente fala em Estado, né, você tem 3 elementos para a constituição do Estado. Quais são? Povo, território, poder, soberania. Né? Ali, governo. O governo, o povo naquele território, né, o povo está lá sob os mesmos traços culturais, mas é preciso ter a terra, onde ele ocupa aquele espaço e tudo, e ele vai se governar, vai fazer as suas leis e tem que ser respeitado enquanto nação, enquanto Estado e tudo. Ninguém pode ir lá interferir. Ele vai viver do jeito que ele quer, segundo os seus costumes,
segundo a sua tradição. Quem somos nós para poder? E daí vem, entra aquele choque cultural, né? Você ir lá e sair daqui, 500 e poucos anos, criticar uma forma de viver, uma forma de fazer e tudo de uma sociedade, né? de um Estado. Né? Então, quando se enxerga o Miguel Reale, ele coloca tudo isso. Olha, não é só a questão da lei, a aplicação da lei, a regra, a norma, a sanção, mas existe um fato, que, o fato social é a norma, mas existem a questão dos valores que vão estar disciplinando tudo isso aí. Então, a teoria tridimensional do direito nada mais é do que uma conjugação harmônica desses três aspectos, né, do direito: fato, valor e norma. Né? Então, o aspecto normativo, que é o quê? O próprio ordenamento do direito. O aspecto fático, ou seja, o nicho social histórico que está acontecendo aqui, e o aspecto axiológico, ou seja, os valores buscados pela sociedade como a justiça. O que a sociedade pensa justiça, o que a sociedade pensa em termos de educação, de reforma agrária, de participação da mulher na vida social. Né? É isso que se coloca. O que a sociedade pensa em termos de governo, né? E é tudo isso. Quando você vê, por exemplo, um governante negando a ciência ou não negando a ciência, não tem nada de anormal, porque as pessoas só estão ocupando aqueles espaços porque foi a sociedade que quis que fosse daquela forma. E é claro que as coisas mudam com o tempo. Então, quem está ocupando determinada posição está representando o que o povo pensava em determinado momento. Mas é claro que o ser humano, o homem, é fruto de um contexto histórico, sociológico. As coisas mudam o tempo todo, mudam permanentemente. O que estava certo hoje, amanhã pode não estar certo. Isso vai estar refletindo que no direito. O direito é aquele eterno vir a ser. Ele anda atrasado, né? Porque a sociedade é muito mais rápida. Você faz uma norma hoje, mas ela vai mudando com o tempo. Os valores vão mudando com o tempo. Determinadas práticas não, há 10, 15, 20 anos não eram aceitas. Hoje são aceitas. Exemplo clássico disso, já foi legal no Brasil ter escravo. E não faz tanto tempo assim. Mas alguém pode falar, nós temos outros tipos de escravidão no país. Temos, mas já foi no país norma. Né? Se você voltasse no tempo, era muito comum. Aí eu tenho tantas pessoas aqui que são escravas, que estão lá convivendo, e era normal, era legal. E aí você deve pensar hoje, mas que absurdo. Porque para aquela sociedade, aquilo era perfeitamente normal. Como já foi normal na Roma antiga você ter escravos, a sociedade era daquela forma. As grandes mudanças, né? Quando você pega, por exemplo, o grande império persa, eu gosto um pouco de história, quando você, tá até lá na Bíblia, quando na Babilônia, né, o Nabucodonosor, ele levou todos os nobres lá da descendência do rei Davi para a Babilônia, que tem lá os famosos jardins suspensos da Babilônia, né? Levou, e os judeus foram
levados cativos por 70 anos na Babilônia. E até que, naquela época, predominava Ciro, o grande imperador, né, do Oriente e tudo. Ele, Nabucodonosor, morreu, Ciro tomou o poder e ele respeitava, e todo aquele povo judeu estava ali como escravo, naquela região, Ciro respeitava a identidade cultural. Falava, eu tenho escravos aqui, mas todo o povo tem as suas tradições, os seus costumes religiosos, os seus deuses, era muito comum na época, os seus mitos, e eles devem ser o quê? Respeitados. E Ciro teve um sonho, segundo a lenda, segundo os escritos, e apareceu para ele uma águia segurando uma faixa, liberte meu povo para construir lá o templo, o segundo templo do rei Salomão. Mas naquela sociedade, e isso ele mandou chamar lá quem representava os povos, que eles tinham os costumes, tinham as leis também, que era Zorobabel. Né? E Zorobabel foi chamado, e ele, sim, eu aqui represento, e negociou com Ciro. Só que antes, mesmo aquele povo lá, que estava lá, tinha judeu que queria ser escravo. Né? Ele estava tão acostumado com o modelo que ele não sabia sair. Certamente no Brasil, quando você teve aqui a abolição da escravatura e tudo isso, e que o modelo foi totalmente diferente do Brasil e dos Estados Unidos, porque lá se pensou numa construção de um país e tudo, os nossos escravos, a partir de amanhã você está livre, você está solto. E a pessoa fechou a fazenda, vai viver de quê? E tudo. Quando se fala, olha só, você mudou, a regra mudou, mas como você vai inserir? Da mesma forma, lá naquele período, quando Zorobabel falou que ia voltar, né, o povo judeu ia voltar para a sua região para reconstruir o templo, ele teve também o quê? Seus desafetos, pessoas que não queriam voltar. Não, nós estamos bem aqui, deixa a gente como escravo aqui, nós estamos levando nossa vidinha, nós queremos esse tipo de vida. Ou seja, a sociedade é plural e o direito ele tem que abarcar toda essa pluralidade. Ele não pode estar representando só um pedaço. Olha só, eu fui lá na antiguidade, por volta disso aí, para vocês terem uma noção de tempo, foi o ano 587 a.C., né, que foi a segunda reconstrução lá do Templo de Salomão. Foi quando Ciro foi o grande rei lá da Pérsia. Tem todo um simbolismo, tem todo um contexto histórico e tudo. Todas essas sociedades do mundo, né, e tudo, eles têm regras. Quando você fala, o país tal é um país ditador. Não, ele vive sob um tipo de regime, né, o sistema, né, sob um modelo. E todo o país, ainda por mais autoritário que seja, o democrático, ou não, e tudo, ele tem o quê? Uma constituição, ele tem regras. Olha, aqui, porque nós estamos falando de Estado, tem povo, território, poder, soberania, e eu tenho que regras, eu tenho normas. E você vai lá no Estado Islâmico, ele tem o quê? Normas, ele tem regras que devem ser cumpridas por todas as pessoas que estão naquele Estado. Por traços culturais, inclusive, né, por identidades culturais. Uma das identidades que nós temos aqui é a língua. Mas se você for olhar no povo brasileiro, nós, quando fala em América Latina, dentro da América Latina existem o quê? Diferenças marcantes.
né? E aí você vê muitos conflitos. Você pega, por exemplo, eu falo, o Brasil, ele faz parte da América Latina. O Brasil é diferente de tudo, porque a América Latina você tem todo lá, são descendentes, tem lá o latim, né? Espanhol. Mas aqui nós temos o quê? A língua portuguesa. É diferente, você roda a América Latina, é totalmente diferente. Quando você vai, por exemplo, aqui ficou disperso, né? Você pega, por exemplo, a Argentina é diferente do Chile, é diferente da Bolívia, é diferente do Peru. Tem conflitos ali históricos. Eu já tive a oportunidade de passar por todos esses países da América Latina, desde o Panamá até, e a gente vai olhando. Tem uns que têm mais traços indígenas e tudo, né? Então, você tem regras que devem ser seguidas. E o direito, ele está nesse mundo aí. Quando o Miguel Reale ele fala da teoria tridimensional, eu falo, olha, tem um ponto muito importante nisso aí, que ninguém está observando, que são os valores, são os traços culturais, que vão influenciar toda a forma de viver, toda a forma de se organizar de uma sociedade, né? Então, isso é muito importante. A aplicação da força coercitiva vai existir, né? Que é o ponto já tocado lá por Hans Kelsen. Né? A pessoa descumpriu, ela pode ser presa. O Estado vai lá e vai te forçar a cumprir a regra, né? E tudo. Mas e antes da regra? Né? Os valores que determinaram. Então, quando eu falo de teoria tridimensional do direito, eu tenho que estar sempre considerando que o direito é fato, é valor e é norma. Direito é fato, norma e principalmente valor. Quando eu falo em valor, eu tenho que falar em sociedade. Como a sociedade pensa a questão da educação, pensa a questão das minorias, pensa a questão da mulher, pensa a própria questão do capital e do trabalho, como a sociedade pensa na participação do Estado. Tem gente, por exemplo, que fala, eu acho que tem que privatizar tudo, tem que vender tudo, tem que acabar com tudo, mas fica doido para fazer um concurso público. Então, são dois pontos que você tem que observar. E quando você fala em lei, a gente tem que pensar, obviamente, no legislativo. E quem são os nossos representantes? E eles realmente representam o que eu penso? E tudo que eu tenho lá 503 deputados, que são os representantes do povo. Quando eu vou para o Congresso Nacional, eu tenho exatamente a cara do povo brasileiro. Tudo isso que está acontecendo lá no Congresso, que está lá nesse Congresso, ele representa o pensamento do povo brasileiro. Ele é plural. É o que o povo pensa e tudo. Né? E é claro, infelizmente, no Brasil, a gente está caminhando, e aí é um pensamento meu, vocês não são obrigados a concordar, nem devem, mas a gente está caminhando para uma sociedade muito individualista. Quando eu penso no individualismo, eu não penso no coletivo, isso é muito ruim, porque uma nação ela tem que pensar o quê? No coletivo. Todas as grandes nações do mundo que prosperaram, porque elas pensam no povo como um todo. Quando eu falo a própria concepção do Estado, eu falo em povo, território, soberania. Um povo se junta para pensar o quê? Os valores coletivos. Quando eu falo em lei, eu sempre penso na aplicação no coletivo. Mas não adianta eu ter a lei se o meu agir é no individual. Eu vou beneficiar a mim, a minha família
E os meus amigos, e quando você faz isso, você não pensa no coletivo, você não pensa no povo, você não pensa no amanhã. Quando você vai lá e desmata e acaba o meio ambiente e arrebenta tudo, você está, eu ganhei o dinheiro, eu ganhei, mas eu não quero saber da geração, dos filhos, dos netos, quem está vindo por aí. É uma visão muito imediata, e aí não tem país que sobreviva, não há paz social numa relação dessa. Bom, gente, coloquei alguns pontos, eu quero ouvir vocês para a gente dar sequência. Essa teoria tridimensional do direito ela é muito ampla, é muito bonita, ela é elevada de valores aqui, sociológicos, antropológicos, filosóficos, nos faz refletir. Quando você vê aquela lei, por que existe aquela lei, né? E tudo. Então, está aí, está aberto o debate, a palavra está com vocês, para a gente dar sequência, né? Então, o Leone sempre participa aí da aula, o que você pensa, qual é a sua opinião, Leones, Professor, Fábio, professor, pois o não, senhor pode falar. falou aí da idade antiga, da escravidão. Eu me lembrei de um quadro que eu vi, um quadro de uma escrava sendo leiloada. É muito interessante que o senhor estava aí recordando aí, eu me lembrei desse quadro que eu vi. É, 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 os, os escravos, eles eram leiloados também, né? É uma Interessante. mercadoria, né? É. Daí eu me lembrei de um quadro que eu vi, o senhor está falando aí, eu estou me lembrando. Interessante, né, rapaz? Como que pode? Colocavam lá a escrava nua lá e leiloava ela, né? Eu conheço um quadro que é exatamente o que o senhor estava falando aí. Muito interessante. A gente volta lá no tempo, lá, né? Antigo, e a gente vai vendo aí a história como é que era, né? E E que em hoje, relação. na sociedade, não é muito diferente se você for olhar o que vem acontecendo. Ali era bem explícito, mas hoje está implícito, né? É verdade. Agora, o senhor estava falando aí dos nossos representantes aí, os 513 deputados e tal. Eu posso estar enganado, professor, mas eu acho que o povo brasileiro é o que o senhor estava falando, está faltando união, tá, tá tudo muito individual. Você vê aí o que o pessoal fala, comentam, né? Poxa, o auxílio emergencial deveria ser continuar naquele valor de R$ 600, porque 150, sei lá, 250, né, os valores agora que colocaram agora, que eu não sei muito bem quais são. Aí tem isso, tem outras coisas também. Eu acho que se o povo fosse mais unido, tivesse mais união, o resultado ia ser melhor para todos nós, né? O que você acabou de falar aí. Eu acho que está faltando união mesmo, né? União para fazer uma manifestação, né, em prol da melhoria de todos. É por aí. Alguém quer falar mais? É, assim, eu acho interessante essa parte de, de escravidão, a desigualdade entre algumas pessoas, né? Mas eu tenho uma ideia um pouco divergente em questão disso, porque toda sociedade, toda, toda sociedade foi construída em base escravista, toda. Não tem como, tipo, o que acontece, não tem como você pegar uma sociedade e falar assim, não, essa aqui foi construída sem a escravidão. E eu estava vendo em um local, hoje, como o senhor falou, tá todo mundo muito individual. Por quê?
Isso é estão fato. querendo separar essas questões, né? Tipo, negros e brancos, índios e outras etnias, e por aí vai. Mulher e homem, aí tem lei que favorece um lado, tem lei que favorece o outro. Aí eu vi um documentário que falou assim: hoje, o novo racismo, ou a nova desigualdade é procurar não ser, entendeu? O que que acontece? Tem gente que fala, não, uma empresa, por exemplo, não, a gente tem que contratar alguns negros porque isso já é racismo. A gente tem que contratar índio porque tem que ter índio na nossa empresa, senão isso já é racismo. Agora a gente tem que contratar mulher, isso já é racismo. Para mim, isso para mim é desigualdade hoje. Esse negócio de ficar pensando, não, a gente tem que botar alguém de cor, alguém de outra etnia, a gente tem que botar mulheres. Para mim, isso já é racismo. Eu entendo dessa forma, né? É uma percepção e você não está errado e outras pessoas vão entender diferente. O importante, e aí entra a questão do Miguel Reale, com a teoria tridimensional, é que os valores eles devem ser discutidos e esgotados a discussão. Quando eu falo o Estado é povo, território, poder, não importa, olha, nós vamos decidir que nós não queremos, enquanto uma sociedade, uma república federativa. Nós queremos, por exemplo, um sistema. Né? Eu quero um governo único, totalitário. Se esse for o pensamento de toda a população, agora tem que se colocar na mesa e se discutir e se respeitar os pontos. E aí é que entra a própria questão do direito, esse amplo debate. Agora é um debate muito desigual, porque você tem alguns que estão preparados para debater, debate bacana e tudo, que respeita o contraditório, que respeita e até chegar numa decisão mais justa, né? E chegar a um ponto. Eu, particularmente, eu acredito nos valores, professor Ail, acredito que a sociedade tem que ser mais coletiva. Eu não acredito que uma sociedade vá se construir com base na escravidão, é muito mais uma sociedade, e enquanto advogado eu luto pela liberdade, pelo direito, pela inclusão, pelas minorias e tudo, porque como é que começa errado? Como é que você a questão do negro, e são discussões históricas, né? Você tem que ter cota. Bom, não deveria Professor, ter cota, deveria ter uma escola anterior para todo mundo. A base é essa, não é você chegar e colocar, até com cota. Mas e depois que chegou lá e você já foi privado de tudo? Quem é que fica com a dívida? Mas são posicionamentos. E o direito, o bacana do direito é que ele te permite esse contraditório. Quando você vai, por exemplo, defender determinada situação lá no tribunal, o seu cliente e tudo, primeiro, você, enquanto advogado, você tem que saber se você quer, enquanto advogado, aquela causa, dentro daquilo que você acredita. Então, quando o Miguel Reale coloca a teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma, o advogado também ele está nesse mundo. Né? É difícil, muitas vezes, você pegar e tratar aquilo como uma peça. E vocês vão ter professores que vão falar para você que você pega uma petição
e trata aquilo como uma peça. Há uma separação do sujeito do objeto. Você entra lá, você viu aquela situação, você não se envolve. Opa, eu vou fazer isso aqui. O que você quer que defenda? Isso ou aquilo. Eu particularmente acredito que a profissão de advogado, ela transcende, ela vai além disso. Você tem valores e tem determinadas causas, por exemplo, tem determinadas causas que eu, enquanto advogado, eu não faço. Eu não consigo defender alguém que praticou, por exemplo, um crime hediondo. E tudo. Eu não consigo ir lá, não tem dinheiro que vai me pagar. Mas tem colega que acha que toda pessoa merece a defesa. E aí vocês, enquanto teoria geral do direito, vocês estão num ponto crucial, num ponto filosófico, onde você vai construir as suas verdades, aquilo que você... E não há mal nenhum nisso. Agora, o que é errado é quando você vai para um debate, você vai debater ideias, você não vai agredir o A nem o B, você vai dentro daquilo que você acredita. E o Miguel Reale, quando ele fala em teoria constitucional do direito, ele está falando da questão do valor. Né? É você separar esse limite. O Cineide, está com a palavra, eu sei que você está inquieta aí querendo falar. Vale. Na verdade, eu até já entendi o que o senhor quis dizer, porque eu ia levantar uma outra questão quando a gente costuma discutir em relação à lei com base cultural. Porque o que a gente mais briga hoje em dia são porque as leis foram criadas em bases patriarcais. E de lá para cá é uma briga, é uma luta, né? Mudar qualquer coisa dentro da lei para favorecer um pouco a mulher, para favorecer um pouco o indígena, para favorecer o negro. É sempre uma briga por questões que todo mundo tem direito, todo mundo pode. Foi colocado de uma forma muito ampla, mas quando eu vejo um caso específico, ou até mesmo uma questão cultural, como é que a lei ela muda para favorecer esse tipo de coisa? Tanto por valor, como por norma para ser seguida, e como por questão cultural. É verdade, eu concordo plenamente contigo, Lucineide. Infelizmente, É difícil. tem uma coisa que não vai ser em qualquer sociedade, é a questão do poder. O poder ele vai estar presente em toda a sociedade. E quem detém o poder, ele vai estar direcionando a questão dos valores em função, hoje, o poder e o dinheiro. E tudo. Enquanto as pessoas não perceberem, né, existem outros valores além do dinheiro, elas não vão ter, vão acreditar que aquilo ali é certo e tudo. Né? E aí é de cada um e tudo. Agora, você está numa escola, todos nós aqui, numa escola de direito, de futuros, né, advogados e tudo, vocês vão lidar com grandes valores. Né? E vocês estão construindo também os valores. E a gente só vai perceber isso aí a partir, pessoal, do estudo, da leitura, da vivência. O direito é uma profissão muito bonita, mas é uma profissão que vai mexer muito com vocês, né? Com o que vocês acreditam e tudo. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar muito na área de saúde. Quando a gente aqui no escritório, a gente consegue, por exemplo, com base na Constituição, todos têm direito à vida, à saúde, à moradia e tudo. E quando a gente ganha uma causa, né, uma UTI, um remédio de alto valor, e que força lá um plano de saúde a entregar, é uma satisfação tão grande que vocês não imaginam. Para quem defendeu, poxa, você colocou aquele tijolinho lá e às vezes você fica ali horas e horas quebrando a cabeça porque ninguém detém a verdade, você vai construir
o argumento, por mais que você estude, tem muito mais para estudar, porque o direito é o eterno correr atrás, é o vir a ser. Vocês vão ser o agente dessa mudança. A satisfação é muito grande enquanto você, cada vez que você, dentro daquilo que você acredita, você vê a justiça se realizando. E tudo. Vocês estão numa profissão muito bacana, vocês vão perceber isso. E tudo. Agora, você vai ter advogados nas duas pontas, em várias pontas. E vocês, e a gente, enquanto profissionais, nós temos que nos respeitarmos enquanto profissionais. Mas não quer dizer que seja o que eu acredite. Hein, professor? Pois não, Jefferson. Não, assim, eu não sou contra as cotas. Eu, assim, tenho essa ideia que às vezes eu acho chato, porque, por exemplo, mas eu não acho errado que certas profissões sejam mais favoráveis a algum tipo de gênero. Por exemplo, eu não vou, de certa forma, colocar um homem de para vender uma lingerie para algumas pessoas hoje seria uma situação estranha, até para a mulher, né? Mas acontece, eu estou falando assim, que a maioria dessas pessoas que vendem esse tipo de peça são mulheres. E assim vai e volta. O que que acontece? A parte da cota, para você ver, não é aquele negócio assim, ah, tá sendo discriminado, não. É algo que vai ajudar na educação. Só tem cotas para a educação, não tem cotas para um concurso público. Não tem, no caso, racial, né? Não tem cotas para entrar em uma empresa. A cota é diferenciada para a educação. O que a gente precisa é de educação, porque sim, as partes desfavorecidas, infelizmente, não tiveram a educação. Então, o Estado, socialmente, que é uma das três pontas, né, botou a cota para ajudar essa sociedade a ser educada, né? Não é algo assim, ah, não, é por dó. Não, você vê que já é uma direção na educação, né? Não é uma direção em outro local, é direção na educação. É pelo menos o que eu entendo. Tem alguns pontos aí. Por exemplo, um dos países mais capitalistas do mundo, que é os Estados Unidos, eu já fui lá várias vezes, como já fui em Cuba, a convite do governo cubano, eu passei 60 dias em Cuba. Foi uns 2 anos. Eu estive lá, estive nos países dito vermelho e estive várias vezes nos Estados Unidos, a gente compara um monte de coisa. Por exemplo, você vai encontrar em lojas lá nos Estados Unidos, não importa, não, essa questão latina, a mulher, o homem que vai vender, a mulher que vai vender lingerie. Não. Tem vários homens vendendo. Isso não importa. Não tem trabalho para mulher, nem trabalho para homem, nem para criança, nem isso. Tem trabalho, tem o ser humano desempenhando uma função. Não importa. E aí, isso antecede. E são valores que a gente vai percebendo com o tempo. Por exemplo, você pega alguém que foi criado no Rio Grande do Sul e vai lá para o Nordeste, eu conheço o Brasil todo, eu fui avaliador do MEC durante muitos anos, dando parecer se podia ou não abrir o curso de direito, curso de administração e tudo, e era muito comum o conflito cultural quando você colocava uma pessoa do Sul com uma pessoa do Nordeste. E aí dava. Às vezes você tem a sociedade patriarcal, você tem alguns modelos. Isso não é só no Brasil, não. No mundo inteiro você tem isso. Você tem o japonês, por exemplo, ele discrimina a mulher muito. As mulheres que vieram para cá, por exemplo, o homem ia lá na frente, a mulher lá atrás, em algumas sociedades. Agora, à medida que o mundo vai evoluindo, as sociedades vão se tornando mais evoluídas e tudo, vão percebendo
que a questão do homem, da mulher, da cor da pele, isso aí é irrelevante. Tem que se pensar a questão do ser humano. E você, enquanto profissional do direito, enquanto a gente fala em teoria nacional do direito, fazendo link, os valores que eu gostaria de passar para vocês, e cada um coloque na sua bagagem aquilo que acha que deva ser colocado, é que tem a questão principal, a questão do ser humano. Não importa se é criança, se é negro, se é índio, isso transcende qualquer coisa em qualquer sociedade. E tudo. São esses pontos, eu não vou entrar mais, porque cada um está num estágio de desenvolvimento pessoal, profissional, cultural. Brasília é um grande celeiro. O bacana de Brasília é que você tem gente aqui do Brasil inteiro, com todos os seus valores, com todas as suas crenças, com todas as suas tradições. E isso aí certamente vai trazer uma sociedade melhor. Essa mistura e tudo, muita coisa vem por aí. E tudo. A gente possibilita esse debate. E num curso de direito, isso é muito rico. E nessa disciplina, às vezes dá briga, viu? A gente, para conduzir uma disciplina como essa e tudo, e vai mexer. Daqui a 2 anos, quando vocês estiverem lá na frente, no curso, vocês vão se lembrar disso e também vocês vão ver o tanto que vocês caminharam. O que a gente pensa hoje pode mudar. E muda. E muda muito. E, às vezes, vocês vão poder até resgatar alguns outros valores. Com tempo, com idade. Bom, está claro, então, o que é a teoria tridimensional? Que eu vou ter a questão da norma, né, a questão do fato e do valor, e o valor ele é muito amplo e ele vai influenciar tudo. Eu não posso pensar só na aplicação da lei. Antes da lei, eu tenho a questão cultural, tenho os traços culturais. Né? Isso em qualquer sociedade do mundo. Se eu vou lá na tribo indígena, eles têm regras, têm valores, têm tradições que eles vão estar representando em qualquer sociedade do mundo. Isso tem que ser respeitado em qualquer lugar. Tá, moçada? Então, nós terminamos essa primeira parte, nós vamos para a segunda parte, para conversar com vocês, que é a questão da gestão pública, da administração pública. Né? O que é a própria administração pública? O que é o gestor público? É eu ter alguém que vai atuar em nome do povo. Quem é o gestor público? É aquele indivíduo que vai atuar em nome do povo, em nome da sociedade, e vai delegar o quê? Poderes. E toda aquela atuação daquele gestor público, ele vai ter consequência na vida das pessoas. Então, a sociedade, né, o Estado, né, o povo, soberania, poder e tudo, o que é o gestor público? É alguém, né, quem é que está vocacionado aí para atuação na área pública? É aquele indivíduo que tem que pensar no coletivo, porque quem paga o salário do funcionário público, né, quando você vai lá no hospital para ser atendido e tudo, aquele indivíduo que está ali, ele está trabalhando para o povo, para o coletivo. É esse, quando você pensa em seguir uma carreira pública, ser um funcionário público, lembre-se antes que você está trabalhando o quê? Para o coletivo, para a sociedade. É nesse sentido que você tem que pensar a coisa pública, o gestor público, o servidor público. O que é o servidor? Professor? Ele que pensa na sociedade. Pois não. O Leônidas aqui.
E quando um servidor público escolhe essa profissão, ele tem que automaticamente deixar o pensamento e os valores deles de lado, né? Porque ele vai atender à coletividade. Independente do que ele Pensar na pensa. sociedade, é isso aí. Eu penso meio que assim, você tem que ser ausente das coisas, dos seus valores de lado. Você tem que pensar como é que roda a sociedade, você tem que fazer a favor da sociedade, esquecer o que você pensa, o que será melhor dentro da minha Isso. profissão. É Quando interessante. alguém vai seguir a carreira militar, vai ser da área de segurança, ele tem que pensar o quê? Na segurança da sociedade. Ele não tem que estar pensando, eu vou ganhar tanto ou isso. Isso aí é consequência. Pessoa que está vocacionado, né? Eu vou ser lá um magistrado. Vocês aqui, eu vou ser um defensor público. Eu vou ser um advogado público. Eu vou trabalhar o quê? Para a sociedade. Eu abracei aquela profissão para servir o quê? A sociedade. Não é pensando, porque eu vou lá para o serviço público, porque eu vou ter garantia, porque eu vou ter isso. Não, eu tenho que pensar no público. Professor, isso é bonito no papel, né? É bonito no papel. Porque, na verdade, todo mundo, quando pensa em passar no concurso, está pensando pela estabilidade. Para começar, está pensando no salário que vai ganhar, está pensando nos benefícios que vai ganhar se conseguir essa promoção, né? Se conseguir passar nesse concurso. É verdade. Não deveria ser. Lembre-se, o direito é o mundo do dever ser. Exato. A gente tem aí os nossos ministros que brigam por estar ali naquele cargo, e a gente vê que a maioria das ações que tomam, que deveria ser no coletivo, acaba não sendo. Porque briga por cargo, porque vem o quê? A vaidade, exato, vem o status, o ministro, fulano, beltrano. Agora, vocês, enquanto servidor público, quem for o servidor público, hoje, a carreira de servidor público, quem for atuar, ela passa por avaliação de desempenho, por um período de carência, tem regras, tem avaliação. Mas quando a gente almeja isso... Tem pouco salário, porque às vezes a pessoa entra, dependendo se você vai, por exemplo, para o judiciário, você vai ganhar mais. Você vai, por exemplo, as chamadas carreiras do Estado, e você pode ter um salário melhor. Mas a maioria, às vezes, tem uma remuneração, não é lá essas coisas. Você tem grande parte que está ali Você tem congelamentos históricos. Agora, por exemplo, o governo estava discutindo um congelamento de 15 anos de salário para o servidor público. E, às vezes, porque o fulano, aquela história do funcionário Barnabé, ou isso, ou aquilo, passou, porque hoje abre-se uma vaga, né? Abre-se uma vaga, tem lá 100 mil candidatos para uma vaga. Então, as pessoas que vão para o serviço público hoje, elas estão extremamente preparadas. São pessoas de ponta, que em qualquer... Depende, professor. Grande parte, se resolvessem empreender, elas teriam muito sucesso. Não é todo mundo. Claro que vai ter exceção, viu, Lucineide? Sempre vai ter exceção. Mas, no geral, o servidor público hoje, quem está indo aí, está muito bem preparado e tudo. Tecnicamente. Agora, eu questiono em termos de valores morais, valores coletivos. Né? Porque os cursos preparam muito mais o técnico e esquece do humano. Verdade. Isso, no caso, seria responsabilidade social, né, professor? É uma coisa que poucos têm em mente, porque todos deveriam ter. Porque, por exemplo, o mundo capitalista, eu tô aqui em cima e tô empurrando alguém lá para baixo. E ninguém pensa assim. Aí, quando tem um menino lá que tá roubando,
Aí tá achando que ele não tem nada a ver com isso. Mas mesmo o mundo capitalista, mesmo em cenário de crise, isso eu falei lá no evento que a gente participou, eles se organizam. Você é amigo no segmento, você participa de congresso, você discute, você se organiza corporativamente, você tem os sindicatos das grandes corporações, os sindicatos patronais, vocês são amigos no segmento e você é inimigo no quarteirão. Ali você está disputando o cliente, um está matando o outro vivo. Mas no segmento da construção civil, as empresas brigam para disputar o cliente, para disputar o contrato, para isso, para aquilo. Mas lá na hora de defender o seu lado, elas fazem o seu deputado, o seu grupo e tudo, porque ela tem esse posicionamento agressivo de mercado. O sistema funciona assim. O ser empresário, a possibilidade de ganho é muito maior. O que eu estou querendo falar é o seguinte: quem é vocacionado para o serviço público, ele vai carregar piano a vida inteira, ele vai ter uma tranquilidade, mas ele vai carregar piano a vida inteira. Não é uma carga fácil de trabalho. Quando você pensa que o Estado, da forma como está hoje, né? E aí existe Estado e governo. E os governos, a maioria deles tem problemas, e o Estado brasileiro está altamente endividado, quando você olha a economia, certamente isso vai refletir nos salários. Quando você pega, por exemplo, se for trabalhar no setor público, você vai trabalhar, por exemplo, numa carreira de Estado e tal, como servidor público, qual concurso você vai fazer? Até isso você vai olhar. Por exemplo, eu vou trabalhar no INSS. Tá, no INSS, quantos funcionários tem no INSS? Louco, professor, esse é o lugar hoje em dia. Sim, mas eu estou colocando, vou trabalhar no INSS. Quantas agências tem o INSS? Deve ter lá uns, eu não sei, mas deve ter uns 80 mil funcionários. Então, quando o governo vai lá e fala, eu vou dar 0,5% de aumento, ou 1% de aumento, qual que é o impacto disso no orçamento? É diferente para um órgão que tem lá 500 funcionários. Mas qual que é o impacto? É irrelevante. Então, dá um aumento para aquele ali. Quem está lá numa grande, com um monte de gente, o salário dele vai se arrebentar de trabalhar e o salário vai ser pequenininho. Professor, a gente sempre olha o individual, né? Quando a gente fala desse impacto, assim, poxa, eu tive um aumento de R$10, mas os R$10 em relação aos 80 mil funcionários que tem, faz um rombo muito grande. A gente fala isso até mesmo. O orçamento, aí se você está num órgão menor, até isso, olha, eu sou advogado, mas o meu primeiro curso foi em matemática. E eu olho muito esse lado tátil, razão, né? Conta, número, porque no direito a gente filosofa muito, mas tem a racionalidade. Você está num momento ímpar, na disciplina, de escolha do que seguir. Eu falo o seguinte, como ganhar dinheiro na advocacia? É uma das profissões mais rentáveis do mundo. Agora, você tem 10% que vai ganhar, 90% que não vai ganhar nada. Você vai ficar aí. Agora, o que fazer? Você está num período de decisão. Que área que eu vou trabalhar? Se eu estou fazendo esse curso, pressupõe que eu quero sair lá do outro lado, atuando na profissão que escolheu. Aí entram os valores, né, professor? Porque você pode ganhar muito bem na advocacia se você esquecer a sua criação. Você esquecer o respeito pela vida, às vezes, porque é uma das frases que eu muito escuto, geralmente, para quem faz direito, assim, o que você quer ser? Quer ser advogado do diabo?
Para ganhar bem, você precisa ser advogado do diabo. Então, você vai pegar uma causa que você sabe que a pessoa ela é culpada e, no entanto, vai fazer vista grossa para isso. E você vai ter os seus questionamentos internos. Será que isso compensa? Será que eu posso realmente dormir à noite e falar que o cara que eu estou tentando deixar em liberdade é uma pessoa sã, é uma pessoa boa, é uma pessoa que tem uma índole que eu possa confiar? Eu estou deixando solto um outro bandido que eu sei que eu estou defendendo ele agora e ele vai praticar isso de novo. A maioria das coisas que a gente vê que acontece. Perfeito, Neide. É esse mundo aí que a gente está trabalhando. É essa ruptura. Agora vai ter gente que vai, não, eu quero dinheiro. Vai ter colegas seus dentro de sala de aula que estão mais contigo. Gente, então eu estou no sal, né? Eu vou continuar ralando, então. Não, mas nem tudo é dinheiro. Nem tudo é grana. Existe a realização, né? E aí também são valores. Tudo passa por valores. Pois é, mas aí às vezes eu vou seguir o meu valor e vou continuar passando fome para poder dormir tranquila. Sendo que se eu fizer vista grossa para algumas coisas, eu posso deixar de passar fome, mas eu não vou dormir tranquila. Você pega, por exemplo, os É professores do complicado. país, um professor de pedagogia, que está lá trabalhando na alfabetização, na escola que não tem merenda, que não tem sala de aula, que não tem salário, que às vezes anda quilômetros e quilômetros, ela está ali incansavelmente alfabetizando. E não é só os professores. Eu estava vendo a reportagem em relação mesmo a um fato que a gente está passando sobre a vacina, né, professor? Você está vendo agentes de saúde adentrando que nem um dos lugares mais difíceis que se tem acesso é a região norte, né, Amazônia. No Pará, eu ia citar isso, daquela enfermeira que quando chegou na multidão, estava tudo engarrafado, a mulher passando mal e ia morrer. Ela colocou a maca, os enfermeiros saíram no meio dos carros. Não só essa, entrando nos lugares mais difíceis, quer dizer, você vai um pedaço de carro, de repente você anda quase 1 ou 2 quilômetros a pé para chegar em determinada comunidade, localidade, para poder fazer esse seu trabalho de imunizar as pessoas que precisam. Então, assim, jamais teriam acesso se não fossem esses incansáveis profissionais que estão indo ali. E você saber que essas pessoas ganham muito pouco também. Muito pouco. Muito. E são o quê? Servidores públicos. Públicos. No sentido nato da palavra. Servidor público. Elas pensam o quê? Atuar em nome do povo, em nome da sociedade. Seria o ideal para isso, mas a gente não vai ter isso ainda. Né? E o advogado ele também vai ter escolhas. E essas escolhas têm que se pautar em valores. Nosso papel da nossa disciplina é levantar um pouco essa discussão com vocês e cada um vai seguir o seu caminho. Daqui a 10 anos, né? Vocês vão estar aí já com alguns anos atuando e tudo. E a gente espera que sigam os valores da coletividade. Né? Mas aí é de cada um. Ok, gente? Então, a gente vai colocando as disciplinas. Eu tenho um colega que ele é advogado e fala, pagou bem, que mal tem. Faz desse jeito. Entrou aqui, tem que sair com o contrato assinado. Aí é complicado, né, professor? Mas você vai ter vários, assim. Minha hora custa. E vocês vão ver também no mundo do direito, o cliente que chega é o cliente que bate de porta em porta e vai lá te perguntando. Aí depois ele vai embora e vai fechar lá num outro, aí depois quando dá aquele monte de confusão, ele quer voltar. Vocês vão perceber isso. Ah, você é advogado? Ah, eu estou com um problema assim, assado, e quer que você conte a solução. Vocês estão aí estudando, muitos anos, estudando 5 anos. É prova, é trabalho, é isso, é aquilo. Tem também o custo.
São coisas que vocês vão ter que colocar numa balança. Às vezes você vai lá, vai atender o seu cliente, cobre. Cobre pouco, mas cobre. Divida. As pessoas também darem o quê? Valor. Ah, quando é que você pode pagar? Eu posso pagar em 20 vezes de R$ 50. Ok. Você vai me pagar 20 vezes de R$ 50. Vem cá, vamos dividir, vou cuidar como se eu estivesse ganhando lá. E não tem um cliente. Cada cliente é um cliente, você vai atendê-lo muito bem, vai fazer o seu melhor dentro daqueles valores que você acredita. Agora, não pegue nada por dinheiro. Ah, eu quero dinheiro. Aí, pronto, vai dar errado. Então, é isso que eu quero estar passando para vocês. Okay? E muito cuidado, porque como essa nossa sociedade ela é individualista, você vai ter um monte de gente batendo no seu escritório, perguntando um monte de coisa, porque ele quer testar, porque ele vai lá no outro. Ele tá, muitas vezes a gente vê, quando quem atua aí na área criminal, e tudo, todo dia você vê na televisão, fulano foi vítima de golpe. Pode ter certeza que aquele indivíduo que foi vítima de golpe, ele queria dar o golpe. A prestação é o carro que chega para quitar lá o boleto, o cara estava devendo 20 mil, aí alguém liga para ele e fala, ó, paga aqui o boleto, é 6 mil para quitar hoje. O cara quer levar vantagem. É a venda do bilhete premiado. Não, isso aí é fato, mas você pagar algo em que você espera que se tenha um desconto não é dar golpe, professor. Não, é a pessoa. Olha só, ele foi vítima de um golpe, mas quem causou o golpe? Ele, a pessoa, o indivíduo internamente, é o que eu estou colocando. Questão de valor. O correto, vamos supor, é 20 mil. Alguém chega e fala, é 7 mil. Ele internamente está querendo o quê? Ter uma vantagem em alguma situação. E aí, por isso, ele pagou mais. Já viu aquela história que o barato sai caro? Chega lá, vai fazer isso. Tal. São casos e casos, né, professor? Mas, no geral... Todo mundo realmente quer ter uma vantagem, tanto porque, que nem o senhor fala, ele está devendo tanto. Na verdade, ele está devendo um certo valor, mas juros e taxas está em um outro tanto. Se você pode abater, mas tudo é uma questão de... Sim, mas mesmo assim, o que eu estou colocando é o seguinte, juros e tanto, quando você vai lá e assinou um contrato, digamos que o teu valor seria, você assinou um contrato. Por mais que tenha o desconto, no mínimo, isso aí entra o lado financeiro, eu tenho que ter uma atualização do dinheiro. Se eu tenho 10 mil, ele daqui a um ano, por exemplo, ele vai valer 13 mil, valor de compra da moeda. A pessoa não vai pegar aquele 13 e jogar por 6.500, ele sendo uma empresa financeira. Ele não vai reduzir o capital. Se a coisa está indo normal, não está sem inadimplência, está recebendo. Os juros é um aluguel pela utilização do dinheiro no tempo. E aí a pessoa quer jogar em 50% do valor, ela está querendo uma vantagem sim, indevida. E é isso que você tem. O que é razoável? Eu poderia até entrar com o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Alguém que tem uma vantagem caiu no golpe. E depois vai lá na polícia se queixar que foi roubado. Não, ele provocou, ele deu causa. É nesse sentido. A maioria das pessoas que caem em golpe e tudo, é porque internamente, por questão de valores, elas foram desonestas. Ou tentaram ser desonestas. E aí entraram pelo cano. Né? É bem por aí. Ok, gente? Professor, o senhor vai ter material, apostila, para mais esse conteúdo? Eu sei que tem muitas das coisas que o senhor falou nas outras apostilas que o senhor já colocou. Sim, essa também eu vou ter um material para postar para vocês. Ah, né? Tá. Isso. Além que a gente está gravando esse material.
tá? O colega pediu, eu estou disponibilizando. Bom, gente, então, quando você estava falando de administração pública, as pessoas que estão representando lá o povo, né? Então, o que seria, o que vai disciplinar toda essa administração pública? É um campo do direito chamado o quê? Direito administrativo. É onde eu vou ter o quê? As regras, as normas, os princípios, sempre orientado o quê? Para o interesse público. Então, eu vou lá no campo do direito administrativo e tudo, eu vou ter essas regras, essa estrutura de conduta, e sempre pensando no interesse público, no coletivo, né? Então, olha só, o direito sempre está naquele ponto do que deveria ser. Há um gap entre o que é e o que deveria ser. Você coloca que o funcionário público é isso, que o direito administrativo tem que pensar o quê? O coletivo. E ali você tem que pensar na gestão dos recursos públicos, na função administrativa, né? E quando eu falo, por exemplo, na administração pública, eu tenho o quê? 3 poderes envolvidos. Na administração pública, eu tenho lá 3 poderes. Eu tenho o executivo, o legislativo e o judiciário. Ao executivo, cabe o quê? A administração direta e indireta. Então, o que é administração direta? Quando eu falo lá, né, o executivo, ele tem a responsabilidade da administração direta e indireta. Quem é a administração direta? São os ministérios, né? São as secretarias executivas, que a gente está falando, os órgãos da Advocacia Geral da União, a Secretaria de Controle Interno, os departamentos, as coordenações, as divisões, como é que eu estou constituindo essa máquina. E eu tenho também o quê? A administração indireta. São as entidades vinculadas o quê? A administração direta, ou então a um ministério, ou mesmo a uma secretaria. Quem são eles? São as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. O que é a sociedade de economia mista? É aquela em que o poder público ele não tem a totalidade das ações, ele tem pelo menos 51% das ações. Então, por exemplo, quem faz um concurso lá para o Banco do Brasil, ele não é servidor público, ele é empregado público. E, portanto, ele está regido que lá pela CLT, pela consolidação das leis do trabalho. Mas ele, como empregado público, ele para ser demitido e tudo, tem todo aquele rito que tem lá o servidor público. O servidor público é aquele ocupante de um cargo público. O cargo só tem a vacância quando alguém tem os casos lá, ou o camarada é exonerado, ou ele morre, para poder abrir a vaga. É muito comum, né? Alguém lá querendo ser promovido, uma situação. Ô, fulano, por que você não morre? Por que você não aposenta? Porque eu estou querendo ter o cargo. É nesse nível que fica, muitas vezes. Está lá o velhinho, aposenta de jeito nenhum, está lá ocupando a vaga, mas é isso mesmo. E aí está o mais novo, afoito, porque o indivíduo chega, faz um concurso, no dia seguinte ele já quer qual cargo que você quer? Não, quer ser o presidente. E aí, muitas vezes não tem valores, e tudo, ele passa por cima de tudo e de todos, vem da mãe, vem do pai, vem de tudo, para poder, o poder a qualquer custo, porque aquele cargo vai representar. Isso a gente vê em diversas coisas. Eu tenho um amigo, e ele é da área de segurança. Ele é um
um coronel da PM, não vou falar de qual região, que é daqui de Brasília, é um coronel da PM, pode ser de qualquer estado. A gente... E ele comentando comigo, porque muitas vezes a pessoa entra para a Polícia Militar, por exemplo, com 18 anos, 19 anos, aí ele entra, você pega um militar, ele tem todo um treinamento, disciplina, de ordem, de hierarquia, de respeito, continência, o mais velho, o mais novo. Né? Aí você coloca naquele menino que está ali uma arma, uma farda, um fardamento, uma estrutura, coloca na sociedade, na rua, com todo o poder, com todo, e eles começam a se relacionar entre eles, aí passa 30 anos, ele não tem mais relacionamento nenhum, isso é um pouquinho diferente, mas no geral era assim, e tudo. E de repente a pessoa se aposenta. Não sei se vocês sabem, entre os militares e tudo, o índice de suicídio é altíssimo, o índice de alcoolismo é altíssimo, o índice de doenças mentais, de depressão, porque as pessoas não se relacionam com outros grupos e quando aposenta, ele, ó, tiraram a farda, tiraram a roupa, eu não sou mais um policial, eu não sou mais isso. Muitos, às vezes, perdem a vida porque uma coisa quando está combatendo a criminalidade, porque é uma profissão muito difícil, muito perigosa. Eu venho de uma família de militar, meu pai é militar e tudo. E é muito sofrido, né? Principalmente se não for oficial, que é pior ainda. Então, ele arrisca a vida o tempo todo e tudo, e a situação é muito crítica. E, de repente, aposenta e não tem mais distintivo, não tem arma, não tem lá o grupo, o respeito, não aprendeu a conviver com outros grupos, tem que ficar mais tempo em casa, começa a brigar com mulher, com os filhos, com isso, e vai para o alcoolismo, às vezes droga, tem casos, e suicídio até. E os valores não são trabalhados, né? E tudo. Enquanto você não faz, não tem aquela transição e tudo. Então, quem está no mundo do direito e tudo, tem que se pensar muito, né? Tem que se pensar muito na conduta. Né? A questão do valor é fundamental. Jefferson, pois não? Pode falar, Bem, Jefferson. professor, não é essa questão de conceitos, né? Porque a definição para mim do que eu gosto no direito se encaixa mais ou menos assim. Eu fui militar por um tempo e tinha uma congregação onde eu servia que um pastor uma vez me perguntou assim: você sabe qual que é a diferença de uma pessoa inteligente para uma sábia? Aí eu, naquele momento, desconhecia, né, em questão, assim, de uma lógica rápida, né? Aí ele falou, não, o inteligente, ele aprende errando. O sábio, ele aprende vendo os outros errarem. Para mim, a lei nada mais é do que uma experiência vivida, contextualizada, colocada de uma forma para reger o comportamento da melhor forma, entendeu? Por isso que eu gosto do direito. O direito é fantástico. Agora, a lei, a gente tem que pensar que aquela lei que está ali positivada, ela foi fruto de determinados valores sociais. É, que não esteja Determinados corrompida, né? grupos, dizer, corrompidos ou não, ela foi fruto, a lei está escrita, ela representa, e toda lei que está ali, ela representa interesse. Eu não sei, muitos aqui não se lembram, mas eu lembro quando eu tenho 53 anos. Eu lembro quando estava se discutindo a Constituinte, em 1988, 85, por volta de 85. Os grupos de pressão, os grupos de poder, e tudo, foi um debate intenso. Em 85, eu tinha 18 anos, eu estava
eu fazia, de manhã, eu fazia o curso de matemática na Universidade Federal de Minas Gerais. À tarde, eu já tinha passado no concurso do Banco do Brasil. E à noite, eu fazia administração. Né? E eu vi lá um debate intenso para se discutir o quê? A questão da Constituinte, porque ali, a chamada Constituição Cidadã e tudo, estava se discutindo o quê? As grandes normas, as grandes leis e tudo. Eu lembro, por exemplo, de um debate, o Ailton Krenak, meu xará, indígena, ele foi lá, ele foi deputado constituinte, ele chegou e foi representar o direito dos índios, ele pintou toda, depois vocês, na internet tem ele bem novinho e tem ele já bem mais velho e tudo. Até fez aquele filme, um documentário sobre os indígenas. Ele pintando o rosto de preto, porque o povo dele, né, que era o nosso povo, que era mistura, e tudo não estava sendo representado. Foi uma disputa intensa. Então, quando a gente vê a questão da lei positivada e tudo, é uma lei que está representando, ou justa ou não, ela está ali e ela foi fruto de muita discussão. É esse ponto que a gente está colocando aí. Né? Dura lex sed lex. Lei é lei. A Lucineide está falando, é lei. E a lei, ela foi feita fruto de discussão. É isso que eu estou colocando. Se é justo ou não, a lei tem que ser cumprida e aí você tem que se organizar para mudar. Mas enquanto lei, Estado de Direito, a lei tem que ser o quê? Cumprida. Você pode até não gostar do presidente da República, mas ele está lá e ele é presidente. Enquanto for presidente, você tem que respeitá-lo. Você pode até não ter gostado do presidente Lula, ele era presidente. Como presidente, merece todo o respeito. Está lá, ele foi eleito, está cumprindo o mandato. Até que saia. Hein, professor? Quanto aos militares, o problema deles entrar em bebida porque eles não têm uma posição, não vai fazer uma outra coisa, é isso? Ele não entra porque eles colocam que é uma questão é uma carreira de Estado. Aí, quando termina aquela época deles, então ele entra em depressão, porque eu tenho uma... Por que ele entra em depressão? Na minha percepção, conversando lá com o psicólogo, porque ele tinha toda uma situação de poder, de relacionamento, de um grupo, e de repente ele já não é mais policial, ele está na rua, ele tem que conviver com outros grupos, muitas vezes ele não se preparou para a aposentadoria, porque é uma transição. Né? Todos nós que aposentamos, vamos aposentar e tudo, eu já me aposentei aos 50 anos, eu trabalhei 36 anos no Banco do Brasil. Uhum. É porque eu tenho uma amiga minha que o marido dela... Aposentado, da noite para o dia, você chega e me aposentei. E aí? É, verdade. O marido dela está com esquizofrenia. Ele fica trancado lá no quarto, só bebendo, 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 e a vida passando, e ele lá. Porque ele veio do Rio, morava no Rio e era policial lá. Aí veio transferido para Brasília, aqui passou 15 anos e agora ele foi encostado, tirado, né? Aposentado, né? Então, ele não quer voltar mais ao Rio, não, e está lá, jogado. Meu Deus do céu. São muitos casos, a pessoa tem que se preparar, né? Quem está vendo uma situação dessa, procurar ajuda com um profissional da área de saúde, um psicólogo e tudo, é uma transição. Né? Só que ele não quer. Ele não quer. Se torna um problema mental, né, professor? Porque é estranho, porque assim, a gente tinha um certo ditado que tem sempre aquela pessoa que só é gente, né, ou homem com farda.
Porque tinha gente que fazia essa opressão contra os seus subordinados, né? E isso é chato. Aí quando tira a farda, ele Não, não vai praticamente diz ter assim, isso mais. nessa ocasião. Só que também tem as Assédio ocasiões de. moral. Só que Assédio também. moral é uma forma de assédio. Eu estudei Só no que. Colégio Militar de Belo Horizonte, da quinta série ao terceiro ano. Então, você imagina o seguinte, em termos de disciplina, de ordem, de respeito, usava farda, sapato, cabelo cortado, eu conferia lá, minha turma, por exemplo, de manhã, era de manhã só homem, à tarde estudavam as mulheres, né? Não era misturado. E tudo aí eu olhava meia, cabelo, sapato, horário, tinha que cantar o hino nacional, o hino na bandeira, o professor chegava, você tinha que levantar, se você chegasse e sentasse na carteira jogada assim, você era punido, tinha que chegar, e até hoje eu trago esses traços, eu não sei chegar atrasado em nada, quando acontece, eu fico desesperado. Por exemplo, a aula é 7h15, olha aí, quando é 7 horas, eu já estou com a sala ligada, porque a gente vai aprendendo isso ao longo da vida. E eu venho, por exemplo, eu tenho um primo que ele foi comandante-geral da Polícia de Minas, tem um outro que foi general, tem um outro que foi sargento. Tem hierarquia ali. E eu tenho um que foi comandante-geral da polícia, e ele, até hoje, ele faz aqueles resquícios lá. Ele enquadrava todo mundo. Ele hoje tem 77 anos, ele tem a postura de coronel. Eu tenho um outro lá que ele é almirante, tem 60 e poucos anos, ele, ele conversa comigo, ele passou mal, foi aqui no HFA, ele tinha que fazer uma cirurgia, ele saiu de lá, prendeu todo mundo, eu não vou fazer. Aí veio aqui e falei, não, você vai voltar lá, você vai fazer o que tem que ser feito, porque a saúde é mais importante. Ele não ouviu, nem para a família falou que tinha que fazer, ele depois fez, é um grande amigo que eu tenho, e um parente. Mas ele tem aquela postura, né? Ele passou a vida inteira mandando, né? A regra lá é essa. Por exemplo, quando teve agora a troca dos comandantes militares, cogitou-se na imprensa que na substituição do general Pujol ia ser um outro, não ia ser observado. Falei, jamais vai acontecer isso no meio militar, porque tem a regra da antiguidade. O outro, ele não vai aceitar. Falou, olha, você vai me colocar em dificuldade porque tem uma norma, tem uma regra e nós não vamos cumprir. Quando vai promover lá um general, modelo, lá é o seguinte, reúne a culpa. Se o camarada fez algo errado há 30 anos atrás, ele não vai ser general nunca. Porque a norma, a regra, está muito enraizada. Isso ali eles Hoje, respeitam muito. hoje está até melhor, né, professor? Antigamente o que era dito era lei, né? Por É, exemplo, um superior falava, não, você vai ser preso. Ele ia preso calado, né? e a Porque. gente sabe que quem tem uma punição, por exemplo, ele sai do comportamento excepcional para o insuficiente, aquilo vai Hum, atrasar a promoção. Se o cara, por exemplo, era terceiro sargento, ele ia segundo, ia primeiro, a subtenente, de repente, enquanto ele estiver naquele período de punição, ele não vai seguir. é. Mas tem gente que, tipo assim, como o senhor falou, entra com 18 anos para um sistema desse e, por exemplo, já entra como oficial. Ele às vezes não tem Ele vai mandar a vida respeito. inteira, né? Tem gente que às vezes entra sem o respeito da experiência. Não é porque ele é um superior que ele não pode respeitar a experiência ali do sub, entendeu? O suboficial que está ali Isso um ainda tempo. bem que está mudando, porque muitos entram lá, você pega um menino lá de 18, 19 anos, vai fazer lá um CFO, ele tem a formação, mas ele não tem a maturidade profissional. E É, aí ele vai, por exemplo, aqui a PM, eu já dei curso lá para o pessoal que vai fazer
o CAO, né? O pessoal que vai a major, vai de capitão para major, tem algumas disciplinas. Eles têm lá uma academia, por exemplo, é uma academia, é uma universidade e tudo. Tem vários, né? Aqui na escola de formação. Já trabalhei lá. Tem um amigo que trabalha lá também. E tem toda uma formação. Só que hoje eles estão preocupados com isso. Um capitão Sim. lá que ele é responsável pela turma, né? Ele cuida disso aí. Tem um outro Não, coronel também. eu digo isso, Eles estão muito preocupados com isso. sim. Não desrespeitando aqueles que sofrem traumas, no caso da PM, das Forças Auxiliares, porque é difícil você trabalhar com uma pessoa, com um ser humano, ver pessoas mortas, isso gera um trauma psicológico. Mas no Muito caso, grande. essas pessoas que têm o trauma por causa da farda, aí eu já acho um pouquinho complicado. Porque eu fui militar durante 6 anos, hoje eu não sou mais, porque quando eu saí de um para assumir o outro, nessa transição cancelaram o concurso e eu fiquei desempregado. E o que aconteceu? Eu fiquei 6 anos sem punição alguma, mas tentaram. Só que Você de sabe que acordo com, você passou. Isso só muito que que de eu estou acordo com falando. a lei, só que de acordo com a lei, eu pegava e me saía. Eu não fazia coisas erradas. Eu me baseava ali sempre na lei, porque eu previa que um dia eu conseguiria fazer algo e eu não gostaria de ter minha ficha suja, né? Mas É, assim, tenente, teve major com essa ideia corrompida de querer prender porque ele só queria prender, entendeu? aqui Aí eu são esse vejo tipo de isso pessoas que muito são. no escritório. Nosso, a gente defende muito militar aqui. Até porque a gente acaba conhecendo um pouquinho da estrutura. Mas é muito difícil a pessoa não se envolver em confusão e vai para a rua. Viu, Jefferson? Não, é complicado, porque tem sim esses caras que querem prender para mostrar sua própria autoridade. São esses que sofrem quando perde a farda. E depois, às vezes tem processo, hoje vocês vão deparar com isso aí. Então, gente, muito cuidado com os valores, né? Comecem a trabalhar isso, pensar, questionar. Essa disciplina nossa, tanto essa quanto a introdução ao direito, né? Tem mais algumas pela frente aí, e a gente vai discutir muito isso no curso, né? Porque a questão da norma você vai aprender, a regra, como é que aplica, código positivado e tudo, mas procurem trabalhar bem isso aí ao longo. Bom, então falei da administração direta, da administração indireta, né? Da gestão, né? Hoje, a nova gestão pública, né? E como deveria, muitas coisas que eu estou falando aqui, é como deveria ser, né? E se a gente for falar nos princípios da nova administração pública, do novo profissional, seria a focalização da ação do Estado no cidadão. O Estado tem que pensar no cidadão, né? A questão dos mecanismos de controle por resultado. Então, hoje já não se fala mais naquele funcionário Barnabé, mas você tem lá as regras de avaliação de desempenho, o funcionário pode ser desligado. Um grande princípio seria o da flexibilidade administrativa. A ideia, o ideal, né, e aí o dever ser, seria de valorização do servidor, mas infelizmente a gente vê acontecendo no atual governo o contrário, a gente está vendo uma desvalorização do servidor público, que é errado, porque a pessoa que abraça a função de servidor público, né, palavra clássica, é servir o quê? O cidadão. Então, eu não posso desvalorizar. Quando você fala, por exemplo, da questão do militar, o militar, muitas vezes, ele é desvalorizado nesse país. E tudo. Se você pega, por exemplo, o militar, ele sai daqui e vai nos Estados Unidos,
falta, fala que é militar, e toda a sociedade falta colocar um tapete vermelho para ele. Você vai na Itália, nossa, militar, porque sabe que está ali para servir o cidadão médico, né, que vai lá, agente de saúde, tem que ser, são profissionais e tem que ser o quê? Valorizados. O bombeiro militar, né, são profissionais que estão ali para garantir o quê? O coletivo. Infelizmente, e às vezes até por causa dos maus profissionais, a sociedade acaba tendo que uma visão distorcida, né? E tudo, uma visão distorcida do que está ali, né? Pessoas prepararam, estudaram para defender o quê? A sociedade, defender o cidadão. Bom, gente, você tem na divisão do Estado, você tem funções que são atividades exclusivas do Estado. O Estado está ali, só o Estado pode fazer, né? Quando eu vou pensar na questão da organização do Estado e tudo, eu vou ter funções exclusivas. E quais são as funções exclusivas do Estado? É ter o poder de regulamentar, fiscalizar e fomentar. Por exemplo, qual seria uma função do Estado? A arrecadação tributária, a segurança pública, a questão do controle ambiental, são funções, são carreiras o quê? De Estado. Né? Tem o poder o quê? De regulamentar, né? E tudo. A questão da segurança, são funções do quê? De Estado. Eu tenho também, nesse campo das atividades exclusivas do Estado, as agências reguladoras. Né? E, por exemplo, um Anatel, um ANEEL, elas têm uma certa autonomia, porque os seus diretores, eles têm o quê? Um mandato. Eles têm o quê? Uma independência do governo. Eles estão lá, é o governo, eles são o quê? Uma carreira de Estado. Eles têm uma certa independência do Estado. Ah, professor, mas é nomeado pelo governo. É nomeado. Mas tem, quando você vê, por exemplo, o que aconteceu, tem gente que fala, olha, a Polícia Federal tem que entrar aí, tá uma discussão na carreira de Estado. Por que está nessa discussão? Estava aquela situação que teve lá em Manaus, de repente, um conflito lá com o Ministério do Meio Ambiente e demitiram o delegado que estava, né, ele tinha carreira e o governo foi lá e trocou. Bom, se é uma função de Estado, ele deveria ter o quê? Um mandato. Na agência reguladora, eu não posso simplesmente demitir. Então, é um problema sério, porque eu vou lá e demito porque o fulano falou. Então, é essa eterna briga. Olha, tem que ser o quê? Uma carreira de Estado, para não ter interferência do governante de plantão. E acaba, de certa forma, tendo interferência, porque eu vou lá e troco. Eu tenho lá o seu executivo, para que eu vou? Não, eu troco, põe outro. E aí é uma discussão que se procura ter, né? Porque se eu sou uma carreira exclusiva de Estado, e aí você tendo um mandato, você não pode estar demitindo porque o fulano falou isso, ou falou aquilo, ou chamou fulano de vermelho, ou de azul, ou de verde, ou de amarelo. Não há porquê se falar nesse tipo de coisa. E eu tenho atividades não exclusivas, né? Elas podem ser de interesse público, mas podem ser delegados a terceiros. Exemplo clássico é a educação. Quando eu vou, por exemplo, no sistema de educação do país, ela é o quê? Atividade não exclusiva do Estado, porque a sociedade ela tem interesse na atividade, mas existe
universidade pública para todo mundo? Não tem condições, não tem como fazer. Então, o que o governo faz? Ele oferece uma concessão. Né? Então, você tem iniciativa privada que representa hoje praticamente 80% do sistema de ensino superior no Brasil é privado. Quase 90%, 85%, as pessoas estudam que em instituições privadas, porque o Estado não tem como atender. Então, ele delega para terceiros. Mas existe todo o quê? Uma regulação do próprio Estado. Por conta do quê? Do interesse público. Existe o que é o interesse público nisso, né? E é claro que aí eu tenho que pensar, quando eu falo na própria questão do direito público, né? Público versus privado, eu tenho que pensar o quê? Que existe uma desigualdade nas relações entre o público e o privado. Por quê? O público deve prevalecer sobre o privado. Há uma supremacia do interesse público. Né? Uma supremacia sempre vai prevalecer o coletivo. Quando, numa relação de empresa para empresa, eu tenho o quê? Uma igualdade nas relações. A empresa A negocia com a empresa B, eles estão de igual para igual. Agora, empresa negocia, por exemplo, com o Estado é um ente o quê? Superior à empresa, porque o Estado, a rigor, ele representa o coletivo, representa a sociedade como um todo. Então, o princípio básico é o da supremacia. Existe o princípio da supremacia. E tem um outro princípio, né, nessa relação, que é a indisponibilidade do interesse público. O gestor público, ele só pode fazer o que está previsto em lei. O gestor privado, ele só não pode fazer o que está contra a lei. Se não está tipificado, se não está normativado, ele pode tudo. Quem está na iniciativa privada pode tudo, ele não está preso às amarras do Estado. Quer ver uma situação? Por exemplo, imagine o seguinte, um delegado tem lá 20 cobertores na sua delegacia. E aí, em frente à delegacia, tem um monte de gente em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, dormindo na porta da rua, da delegacia, e passando frio. Digamos que fosse um dia muito frio e tudo, e aí ele se comove com aquela situação, pega os cobertores e distribui para as pessoas. Ele pode fazer isso? Não pode. Não pode. Por quê? Porque existe o princípio da indisponibilidade do interesse público. Não é dele, é do coletivo, é da sociedade. Ele está lá como um preposto da lei, como um preposto do Estado. Ele não é dono de nada. Não adianta o cara falar, essa minha cadeira, o meu micro, o meu computador. Não, você vai lá, é um ocupante de cargo e nada é seu. É da sociedade brasileira. Não é seu. Você não pode dispor do patrimônio público, sob pena de responder, de ser punido, enfim, até perder o cargo. Um processo em cima daquilo ali. Se é da iniciativa privada, você administra do jeito que você quiser. Você faz do jeito que você... Desde que você não contrarie a lei, você pode tudo. No poder público,
na empresa, no gestor público, ele só pode fazer aquilo que está positivado, aquilo que está previsto na lei. Fora isso, ele não pode nada. Ele tem que seguir o que? O regulamento. Seguir o regulamento, você vai até o final. Não seguir, você vai ser punido. É sempre o regulamento que vai comandar. Enquanto trabalhando no setor público, você só pode fazer o que está escrito. Está na norma? Pode. Não está? Não pode. Acabou. Contraria as instruções. Tem até o jargão clássico. Deixo de fazê-lo por falta de amparo regulamentar. Não está previsto aqui nas instruções. Você tem que agir em conformidade com a lei, em compliance. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas? Vou parar de gravar. Interrompi a gravação.